É bem simples, vocês vão ver. A aula de hoje é bem tranquila. Para quem entendeu tabela periódica na aula passada, fica bem fácil de usar também, de mexer com o que a gente vai ver agora. Então, qualquer dúvida, vocês me falam aí, tá? Mandem aí no chat que eu tô de olho aqui. Beleza? Bom, as ligações químicas, elas ocorrem entre os átomos dos elementos químicos, que a gente viu, né, nas duas últimas aulas de revisão. E por que que elas acontecem, né? Vamos ver, então, o que acontece aqui. O pessoal, há muito tempo atrás, os cientistas estavam tentando entender por que que os átomos, então, realizavam ligações. E aí eles perceberam que um seleto grupo de átomos, que são os gases nobres, eles não faziam ligações químicas com ninguém. Eles eram inertes. Ser inerte quer dizer não reagir com ninguém, tá? Então, não fazer ligação química. E aí o pessoal começou a pensar o que que os gases nobres têm que fazem eles serem inertes, que os outros átomos não têm, e que é por isso que eles fazem ligação química, então. E aí, eles separaram, ó, aqui nós temos todos os gases nobres, lá da tabela periódica, e nós temos as configurações eletrônicas deles aqui na frente. Se a gente pegar a camada de valência deles, ou seja, a última camada, vocês vão reparar, que tá aqui, né, ó, que tem uma coincidência em todos os gases nobres. Menos do hélio, gente. O hélio é diferentão. Então, aqui do neônio para baixo, vocês vão ver, ó, que a camada de valência dos gases nobres, ela tem 8 elétrons, certo? Então, ó, todos os gases nobres, com exceção do hélio, eles têm 8 elétrons na camada de valência. E aí, os cientistas começaram a reparar, então, que os cientistas, no caso, são esses dois aqui, tá? O Cossel e o Lewis, que estavam mais por dentro desse estudo da ligação química. Eles começaram a reparar que os átomos, quando eles vão fazer ligação química, é isso aqui que eles querem, então. Eles querem uma camada de valência que tenha 8 elétrons. E para conseguir essa camada de valência aqui, eles podem ou ganhar elétrons de algum outro átomo, ou perder elétrons, ou compartilhar elétrons. Desde que a camada de valência deles fique com 8 elétrons. Então, o grande objetivo aqui da ligação química é ficar com 8 elétrons na camada de valência. Isso aqui ficou conhecido como a regra do octeto, ou a teoria do octeto, a regra do octeto. Então, as ligações químicas são baseadas na regra do octeto, que é a regra que diz isso que eu acabei de falar para vocês. Os átomos vão se ligar para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Esse é o grande objetivo deles aqui. Ok? E de que formas isso pode acontecer, né? Quais são, então, os tipos de ligações químicas que os átomos podem realizar? Atingir a regra do octeto, então, pode ser feita de 3 formas. A primeira delas é a ligação iônica, que a gente vai ver agora. Aí também tem a ligação covalente e a ligação metálica. Nós vamos ver as 3 hoje. Então, a ligação iônica diz para mim. A ligação iônica, das ligações químicas, gente, o primeiro passo é você saber entre quais tipos de átomos que ela ocorre. Se você sabe isso, entre quais átomos ocorre, se é metal com metal, se é metal com metal, meio caminho andado para você saber se aquela molécula é iônica ou é covalente, já está feito. Então, tem que ter muito bem claro na mente entre quem que ocorre as ligações químicas. Então, a ligação iônica ela ocorre quando eu tenho um metal se ligando a um ametal. É simples assim. Então, o metal vai estar fazendo ligação química com o metal, vai ser uma ligação iônica sempre. Ou um metal se ligando ao hidrogênio. Tudo bem? Também vale, também vai ser ligação iônica. Bom, os metais, gente, se a gente lembrar lá deles, vamos trabalhar com os metais da família 1A e da família 2A, né? Que são mais comuns de aparecer em ligações iônicas. Os metais, gente, são átomos que tendem a perder elétrons. Os metais não gostam de elétrons, eles perdem, a gente já vai ver por quê. Né? Então, eles não gostam de ganhar elétrons, eles gostam de perder. E os ametais e o hidrogênio,
eles gostam de ganhar elétrons, eles têm tendência a ganhar elétrons, né? Então, nós temos que os metais vão formar cátions. Lembram lá da nossa primeira aula da revisão? Cátions são átomos que perdem elétrons e ficam com carga positiva. E os metais e o hidrogênio vão formar ânions, que são átomos que ganham elétron e ficam com carga negativa. Então, se a gente parar para analisar aqui, o que a gente tem? A gente tem que a ligação iônica tem esse nome porque ela ocorre entre íons, entre cátions e ânions. São íons, certo? Esses cátions e esses ânions da ligação iônica, eles pensam, eu tenho uma coisa positiva, eu tenho uma coisa negativa, eles estão meio próximos ali, então eles se atraem, porque os opostos se atraem, certo? E é por meio dessa atração eletrostática, então, que a minha molécula é formada. Então, o meu metal está aqui, ele perdeu o elétron, virou um cátion. O meu ametal está aqui, ele recebeu esses elétrons do metal e virou um ânion. E daí esse cátion positivo com esse ânion negativo vão se atrair, formando, então, o meu composto iônico. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. É bem simples, né? É só saber quem perde e quem ganha. Então, os metais perdem e os ametais ganham. Então, ó, todo mundo que tá aqui de amarelo perde e todo esse pessoal que tá aqui de azul ganha. Como eu falei para vocês, agora a gente vai trabalhar mais com átomos aqui, ó, da família 1A e da família 2A. E os ametais aqui, eles, a partir da família 3A, a gente já tem a metal, né? O boro já tá aqui. Bom, a gente tem o boro, mas a gente tem o alumínio. Tem outros metais aqui, tá, gente? Então, o boro ganharia elétrons e os ametais perderiam aqui. E os metais perderiam ali embaixo. Bom, então vamos pensar assim. Os metais perdem elétrons, certo? Para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E os ametais vão ganhar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência também. Como que vai funcionar isso, então? Ó, a família 1A, ou o grupo 1, como vocês devem ter lembrado na aula passada que a gente viu lá, eles têm um elétron na camada de valência, né? Lembra lá? A família 1A tem um elétron na camada de valência, 2A tem 2 elétrons, 3A tem 3 elétrons, 4A tem 4 elétrons, 5A tem 8 elétrons, né? Que são os gases nobres. Então, pensem comigo. Ele tem um elétron na camada de valência, mas tem outra camada antes da camada de valência que já está completa, ou seja, que já está com 8 elétrons. Mas nessa camada aqui, que ele só tem um elétron, ela está incompleta. É mais fácil para um átomo que tem... Opa, eu caí aqui, gente. Opa, voltei. É mais fácil para um átomo que tem um elétron na camada de valência perder esse elétron para ficar com 8 ou ganhar 7 elétrons para ficar com 8. Se a gente for balancear, dá muito menos trabalho eu perder um elétron para ficar com 8. Então, é isso que acontece. Todos os metais da família 1A em ligações iônicas, eles perdem um elétron. E aí eles ficam com carga maisinho. Então, lembra quando vocês falavam para mim lá, quando a gente viu pilhas e eletrólise? Professora, como eu sei a carga desse metal? Por que o cálcio é mais 2? Por que o sódio é mais 1? Por causa disso, o sódio está na família 1A, então ele perde um elétron, ele fica Na+. E o cálcio está lá na família 2A, então ele perde 2 elétrons e fica 2+. Ok? E o alumínio está lá na família 3A, ele perde os 3 elétrons da camada de valência e fica com e vira 3+, né? Como que isso acontece? Meu computador travou para variar. Cadê? Aqui, ó. Como assim perde um elétron, ganha, fica com 8 elétrons? Como assim? Se a gente pegar o átomo de sódio, ó, neutro, sem perder, sem ganhar nada, tá aqui a distribuição eletrônica dele. A camada 2A dele. Meu Deus. A camada 2 dele tá completa, ó, com 8 elétrons. E aí ele tem a camada 3s1, que só tem um elétron, que é a camada de valência dele. Então, ele perde esse elétron aqui, ó, para que essa camada aqui não exista mais, e só sobre essa camada aqui que está completa, porque tem 8 elétrons nela, que é o que ele quer ter. Ele quer chegar a 8 elétrons, que é o nosso objetivo aqui.
Então, é por isso que o Na, por exemplo, perde um elétron. Daí ele fica com 8 elétrons na camada de valência. O magnésio, ó, perde esses 2 elétrons aqui e fica também com 8 elétrons na camada de valência. E por aí vai. Ah, professor, então eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica, vou ver quantos elétrons ele tem na última camada, e aí eu vou descobrir quanto que ele perde. Meu Deus, dá muito trabalho. Não, é só usar o macete que eu acabei de passar aqui para vocês. Tá na família 1A, perde um elétron. 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons. Perde, né? Que é metal. Ah, e se eu sou ametal? O que vai acontecer comigo? Bom, os ametais, eles ganham elétrons. E por que eles ganham, né? Vamos pensar, ó. Quem tá lá no grupo 15 ou na família 5A tem 5 elétrons na camada de valência, certo? Bom, para chegar em 8, falta 3. Será que é mais fácil ele ganhar 3 elétrons ou ele perder 5 elétrons? É mais fácil ele ganhar 3 elétrons, né? O mesmo vale para quem está na família 6A, que tem 6 elétrons na camada de valência, e daí vai ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Ou quem está na família 7A, que vai ganhar 1 elétron, né? Como que vai funcionar isso? Ó, vamos pegar o oxigênio aqui. Se a gente pegar a distribuição eletrônica do oxigênio, ó, é essa aqui. A camada de valência dele é 2s2 e 2p4. Falta 2, né, para chegar em 8. Então, quando o oxigênio recebe 2 elétrons, ó, vira um ânion, ó, 2 menos, aí a camada de valência dele está completa, está com 8 elétrons. Ok? E aí, então, é isso que acontece. Os metais perdem para ficar com 8 e os ametais ganham para ficar com 8. É uma relação interessante, que daí os metais vão doar para os ametais e os ametais recebem e todo mundo sai feliz nessa. Ok? Bom, vamos ver um exemplo, então, aqui, né? Como que funciona, então, para eu saber uma ligação química, como que ela acontece, né? Tá faltando carga aqui, eu acho, mas vamos ver que eu coloquei no resto do slide, que eu não lembro agora. O sódio, gente, o Na, ele tá lá na família 1A, então ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro tá lá na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Seguindo o que a gente acabou de ver, o Na perde um elétron e o cloro recebe um elétron, certo? E é exatamente isso que acontece, ó. Aqui a gente tem a representação, então, bonitinha, desenhadinho, né, ó. A gente tem aqui as camadas com os elétrons. E aí aqui tem uma representação em desenho, né, animado para mostrar para vocês. O Na vai perder esse elétron aqui, que vai vir aqui para o Cl, ó. Quando ele perde esse elétron, o Cl pega ele. E aí a gente vai ter, então, ó, Na+, porque perdeu um elétron, e Cl- porque recebeu um elétron. E aí esse positivo com esse negativo vão se atrair e vão formar o composto NaCl. Ok? Aqui tá bonitinho, desenhadinho, representando como que os elétrons saem de um e vão para o outro. Se a gente parar para pensar, ó, os compostos iônicos, eles são eletricamente neutros. O que significa isso? Eu tenho uma carga positiva, que é o do meu cátion, e eu tenho uma carga negativa, do meu ânion. Mais um com menos um dá zero, então eles são eletricamente neutros. E por isso, e também como é um composto resultante de uma ligação iônica, ele é chamado de composto iônico. Ok, pessoal? Tranquilo? A gente vai sempre ficar desenhando bolinha com um círculozinho com outra bolinha dentro? Não. Tem uma forma um pouco mais simplificada de representar as ligações químicas, tanto as iônicas quanto as covalentes, que a gente já vai ver. Então, o que é importante vocês saberem? Fazer a simbologia de Lewis. Não, todas as moléculas não. No caso, os compostos iônicos, ó, são eletricamente neutros. E repare também que são eletricamente neutros. Tá? Também pode existir composto iônico que não é eletricamente neutro, ok? Tipo um sal que perdeu um íon, um elétron, pode acontecer. Aqui a gente está falando só de compostos iônicos no geral, que não sofreram nenhum tipo de reação ou não estão no meio reacional. Aí ele vai ser neutro, porque não tem uma carga aqui também indicando nada, tá bom? Então tá balanceadinho a reação. Aí, gente, nós vamos representar esses compostos. Imagina. Nós vamos representar esses compostos, então, por essa simbologia aqui para facilitar a nossa vida. Como vocês perceberam, a gente só trabalha com a camada de valência, certo? Essas duas outras camadas aqui, né? Nem interessaram pra gente.
Então, na simbologia de Lewis, é isso que a gente vai fazer. A gente vai desenhar o símbolo do elemento químico e essas bolinhas em volta dele são os elétrons da camada de valência, que são os elétrons que participam da ligação química. Elétrons que não são da camada de valência não interessam para a gente. Então, um átomo pode ter 82 elétrons. Se só tem 2 na camada de valência dele, é só 2 que vai me interessar. Tudo bem? Só chutei um número aqui, tá, gente? Não sei se existe, mas ok. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Aí fica mais fácil, né? Ó, eu desenhei aqui o Na com uma bolinha e o Cl com 7, troquei aqui os elétrons, virei Na mais e Cl menos, que é o composto NaCl. Beleza? Aqui nós temos a fórmula mínima do composto iônico. Então, a gente sabe que para ele ser neutro, né, eu tenho que ter um átomo de Na para um átomo de Cl menos. Mas, pessoal, os compostos iônicos, na teoria, são milhões e milhões de átomos de Na+, com milhões e milhões de átomos de Cl-. Então, a gente diz que os compostos iônicos formam retículos cristalinos, que são cristais, né? Se vocês pegarem o sal de cozinha, que é o NaCl, e vocês verem, ele é um cristalzinho, por conta dessa geometria aqui que ele apresenta, dessa formulação aqui que ele apresenta, que é cúbica, né? Porque ele forma um retículo cristalino. Mas a gente representa isso aqui, mas é importante vocês saberem que isso aqui significa tudo isso aqui. Significa que eu tenho vários Na+ e vários Cl- ali no meio reacional. Beleza? Tudo bem? Vamos ver outro exemplo aqui, né? Eu vou pegar o Mg e vou reagir com o Cl, né? Como que eu faço daí para saber que composto que é formado? Bom, o Mg está lá na família 2A, significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência, certo? Professora, como que eu vou saber isso? O vestibular dá a tabela periódica, gente. Aprendam a usar, que ela é boa, ela ajuda você. O Cl está lá na família 7A e tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza, então nós temos aqui que o Mg vai doar 2 elétrons, né? E o Cl vai receber um elétron só. Um átomo de Cl recebe apenas um elétron. E aí, o magnésio vai doar um elétron só? O cloro pode receber mais que um, vai receber só um. O que vai acontecer? O magnésio, gente, vai doar 2 elétrons de qualquer jeito. E o cloro só vai receber um, mas eu não posso ficar com um elétron boiando por aí, vagando, né, no espaço. Por isso que para cada átomo de magnésio, nós precisamos de 2 átomos de cloro. Porque daí o magnésio doa um elétron para um átomo de cloro e o outro elétron para outro átomo de cloro. Tudo bem? E aí, com isso, nós vamos ter que o Mg vai ficar 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. E cada cloro vai ficar negativinho ali, né? Porque cada cloro ganhou um elétron. Aí nós temos o composto MgCl2. Certo? Só que se eu tenho 2 cloros aqui, eu preciso de 2 cloros aqui. Então, a gente balanceia o composto desse jeito aqui. Ok? Tá faltando as cargas aqui, gente. Eu não sei porque eu não coloquei. Mas eu vou ajeitar então para vocês. Aqui é Mg2+, e aqui é Cl-. Tudo bem, gente, até aqui? Essa parte do MgCl2, essa parte de aparecer outro Cl, geralmente confunde. Então, vocês entenderam? Tá tranquilo? Tudo bem? Pode continuar? Então, beleza. Bom, a gente vai ficar desenhando isso aqui toda vez que a gente fizer um composto iônico? Não. Qual parte? Fala de novo qual parte, que não sei qual parte que é. Tem que ser um pouco mais específico. Ó, o magnésio tá lá na família 2A, então ele doa 2 elétrons, certo? Só que o cloro só consegue receber um elétron, cada cloro. Por isso que, para o magnésio conseguir doar os 2 elétrons dele, eu preciso de 2 átomos de cloro. Porque daí cada cloro vai receber um elétron. Tudo bem? Então, para cada magnésio, eu tenho 2 cloros. Beleza, então. A gente vai ficar desenhando tudo isso aqui todas as vezes? Não, né? Como que a gente vai fazer, então, para determinar a fórmula mínima desses compostos iônicos? É muito simples. Lembra quando eu falava para vocês, é só cruzar as cargas? Então, aqui, gente, é só cruzar as cargas, ó. Vamos ver um exemplo. O alumínio está lá na família 3A, ele perde 3 elétrons. E o enxofre está lá na família 2A,
na família 6A, perdão, ele ganha 2 elétrons, né? Bom, se a gente parar então para analisar, quando o alumínio perde 3 elétrons, ele vira L3+. E quando o enxofre ganha 2 elétrons, ele vira S2-. Para saber a fórmula do composto resultante da junção desses dois íons, é só cruzar as cargas. Então, você vai jogar esse 3 lá para baixo e vai jogar esse 2 aqui para baixo também. O composto resultante, então, aqui é o Al2S3. É só fazer isso. Então, você vê a camada de valência, vê quantos elétrons ele perde ou ele ganha, vê os íons que ele vai formar e junta os dois cruzando as cargas. Simples assim. Então, generalizando, a gente tem o que é representado aqui por essa imagem, né? É só a gente jogar as cargas ali pro lado. Lembrando, gente, quando as cargas são iguais, que nem era lá no NaCl, não tem necessidade de cruzar, né? Que ele já tá balanceado, então não tem problema, tá? Aqui. Para íons numericamente iguais, é só juntar as espécies químicas, não tem que balancear nada. Tudo bem, gente? Até aqui, tranquila essa formação de fórmula, né? Tudo bem? Vamos ver agora as propriedades dos compostos iônicos. A essa altura, né, do final do ano, eu já falei a maioria das propriedades para vocês, conforme a gente tinha as aulas, né? Mas vamos relembrar aqui rapidinho, né? Os compostos iônicos, como tem essa atração eletrostática que é muito forte entre eles têm temperaturas de fusão e de ebulição elevadas. Ok? Então, se você pegar um sal, como a gente viu lá na aula de eletrólise que eu falei para vocês, o sal é difícil de derreter, porque a temperatura de ebulição dele a temperatura de fusão dele, perdão, é muito elevada. Por conta disso, dessa temperatura elevada, eles são sólidos à temperatura ambiente. Eles são duros e quebradiços, por quê? Por conta desse retículo cristalino que eles formam. O retículo cristalino faz eles serem duros, né? E quebradiços, porque, ó, se eu der uma martelada aqui no composto iônico, como vocês estão vendo aqui na imagem, reparem que os íons, ó, de cargas iguais, eles vão acabar se encontrando. E aí, quando acontece isso, deles se encontrarem, eles vão sofrer uma repulsão, e aí essa repulsão vai fazer com que o composto quebre, né? A molécula quebre. Tem alguém falando alguma coisa no grupo? Eu não sei se é para permitir entrar aqui na aula. Ah, não é nada demais. É só falando que não pode vir na aula, ok. Então, por isso que eles são quebradiços, ok, gente? Ai, meu Deus do céu. Agora meu celular travou. Que ótimo, que maravilha. Voltei. Mais algumas propriedades que os compostos iônicos são importantes. Esse aqui vocês já estão cansados de saber, né? A gente já fez até experimento, já fez várias coisas. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica no estado líquido em solução aquosa. Né? Então, aqui dou uma explicadinha, né? Que para conduzir corrente elétrica, as partículas carregadas, elas têm que estar livres ali, né? Elas têm que se movimentar. Então, no estado sólido, vocês viram lá no retículo cristalino que os íons estão presos, né? Ó, estão presos formando o retículo. Por isso que no estado sólido, os compostos iônicos não conduzem corrente. Mas no estado líquido ou em solução aquosa, a gente tem a separação dos íons, seja pela água ou seja pelo aquecimento, né? E aí é por isso que no estado líquido ou em solução aquosa, os compostos iônicos conduzem corrente. Isso aqui, eu espero que vocês estejam cansados de saber, porque a gente falou bastante aí durante o ano, né? Bom, o segundo tipo de ligação, alguma dúvida, né, gente? Alguma dúvida a respeito das ligações iônicas? Tudo tranquilo? A gente pode ir para o segundo tipo de ligação química, que vão ser as ligações covalentes aí no caso. Então, tá bom. Então, gente, ó, o segundo tipo de ligação química que ocorre é a ligação covalente. Então, como eu falei para vocês, é importante saber entre quem que ocorre, né? As ligações covalentes ocorrem entre hidrogênio e hidrogênio e a metais que estão ligados a hidrogênio. Ou a metais que estão ligados a metais. Tudo bem? Então, aqui a gente está trabalhando só com aquele pessoalzinho que gosta de ganhar elétron. A metais gostam de receber elétrons e a metais também gostam. O hidrogênio também gosta de receber elétron. E aí, o que vai acontecer aqui, né? Então, a gente tem que um quer receber elétron e o outro também quer receber elétron.
Então, eles meio que chegam em um consenso e eles falam, não, vamos então compartilhar esse elétron, esse vai ser o nosso elétron. Compartilhando ele, eu consigo atingir a regra do octeto, você consegue atingir a regra do octeto e fica tudo certo para nós dois. Ok? Então, vocês têm que ter isso em mente. Ligação iônica, doação e recebimento de elétron. E ligação covalente, compartilhamento de elétron. Ok? Como que esse compartilhamento vai acontecer, então, né? Vamos lá. Aqui, ó, usando a fórmula de Lewis ainda, tá? A gente vai pegar aqui o átomo com seu elétron na camada de valência. E aí, eles vão se juntar. Opa! Eles vão se juntar e vão aqui, ó, compartilhar os dois elétrons. Então, esses dois elétrons são do hidrogênio e esses dois elétrons são do hidrogênio também. O hidrogênio, gente, não falei antes, mas eu vou falar depois, ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Ele se completa com 2 elétrons na camada de valência, só, já tá ótimo aqui para ele, ok? Vamos, então, trabalhar com outro, né? Outra molécula um pouquinho mais complexa. Então, ó, o hidrogênio precisa receber um elétron e o cloro também precisa receber um elétron. O que eles vão fazer, então? Eles vão compartilhar um elétron. Então, é simples, ó, é só vocês desenharem os átomos isolados com seus respectivos elétrons da camada de valência, e aí vocês juntam. Então, se vocês contarem, ó, o hidrogênio está com 2 elétrons aqui agora, e o cloro está com 8. Então, os dois obedeceram a regra do octeto, então tá ótimo, né? Isso que a gente está vendo aqui, ó, esse parzinho de elétron que está entre os dois átomos, ele é chamado de par de elétrons compartilhados, que vai ser a ligação química. E os outros 3 pares de elétrons que estão em volta só do Cl e não estão entre o Cl e o hidrogênio, são chamados de par de elétrons não compartilhados, porque eles são só do Cl e não estão sendo compartilhados com ninguém, estão quietinho lá. Tudo bem? Então, vamos treinar alguns tipos de ligação para a gente fazer. Eu vou fazendo aqui, se vocês tiverem dúvida em algum ponto que vocês não entenderam, vocês mandem aí, tá bom? Então, pegou o átomo, é importante ver a camada de valência dele. Aqui a gente tem o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, eu vou pegar o oxigênio e vou desenhar 6 bolinhas em volta dele. Eu quero montar uma molécula de O2, por exemplo. Então, eu vou pegar outro igual a esse, né? Os dois precisam de 2 elétrons, de receber 2 elétrons, né? Então, aqui nós temos os átomos isolados, né? De cada átomo, cada um no seu cantinho isolado. E aí, eles vão se juntar, né? Com compartilhamento de elétrons. Então, aqui a gente tem a estrutura de Lewis já, que é quando eu represento todas as bolinhas. E aí, o que interessa para a gente na química, assim, no geral, é ver quais ligações químicas são feitas. Então, o que me interessa são o par de elétrons compartilhados. Então, na fórmula estrutural, eu represento só o par de elétrons compartilhados, que no caso são esses dois aqui. Como eu sei que compartilhou 2 e não compartilhou só 1? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para o átomo de oxigênio obedecer à regra do octeto, ele tem que compartilhar 2 pares de elétrons, que é o que ele faz aqui. Belezinha? Certo? E daí a gente tem a formação, então, da molécula de O2. Ok, gente? Se alguém tiver uma dúvida, manda aí, tá? E aí eu trouxe aqui um passo a passo para ajudar vocês a desenhar a estrutura de Lewis, que é essa que a gente acabou de fazer, né? Primeiro, a gente determina o número de elétrons na camada de valência dos átomos, que vão fazer a ligação química. Depois, a gente vê quantos elétrons cada um vai ter que compartilhar para completar a sua teoria do octeto, né? E, por último, a gente vai, então, distribuir esses pares na estrutura dos átomos, de modo que a teoria do octeto seja atingida para os 2 átomos, para todos os átomos ali da molécula, tá? Por exemplo, aqui a amônia, ó, o NH3. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1 só. Então, a gente vai desenhar o nitrogênio com 5 bolinhas em volta dele e o hidrogênio com uma bolinha só cada um, isolado, ó. Aqui nós temos os átomos isolados, então. E aí, depois, ó, a gente vai fazer as ligações de forma que, ó, o nitrogênio tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, ele completou a teoria do octeto. Desculpa, gente. E cada hidrogênio está com 2 elétrons, também completando a teoria do octeto. Então, essa aqui é a molécula de NH3. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de compostos sendo formados utilizando a fórmula de Lewis. Então, quem quiser treinar depois, tenta fazer esses compostos sozinho e depois compara aqui na tabela para ver se está certo, tá? Esses aqui, gente, são os principais compostos que mais caem no vestibular, quando o assunto é ligação química, geometria molecular e por aí vai, tá? Por isso que eles estão aqui na tabela. Alguma dúvida sobre a formação da ligação covalente, gente? Alguma parte não ficou clara? Tá tudo tranquilo? Falem aí, para John. Tudo certo? Então vamos continuar para finalizar aí, né? As propriedades dos compostos moleculares, então, né? Compostos moleculares, gente, são compostos covalentes, tá? Significa a mesma coisa. Quais são as principais propriedades deles? Eles podem ter podem estar em qualquer estado físico, né? A temperatura ambiente. Quando puros, eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico, mas, como a gente já viu, os ácidos, né? Quando estão em solução aquosa, conduzem. E aí, eu trouxe as exceções da teoria do octeto, da regra do octeto que eu falei para vocês. O hidrogênio ele vai se completar com 2 elétrons na camada de valência, o berílio vai se completar com 4 e o bório vai se completar com 6. Por que isso? O berílio, o bório e o hidrogênio são átomos extremamente pequenos. E aí, como eles são muito pequenos, eles não a camada deles é muito pequena, acaba não conseguindo chegar a 8 elétrons. Por isso que ela com 4 e com 6 e com 2, ela já está satisfeita, já está completa, tá, gente? É por conta disso. Vamos, então, para o terceiro e último tipo de ligação química que existe, que são as ligações metálicas, né? Uma ligação metálica, como o próprio nome já diz, ela ocorre entre metais, né? Já está escrito aí. E aí, o que vai acontecer, né? Os metais são átomos que gostam de doar elétrons, como a gente viu, né, lá nas ligações iônicas. O que vai acontecer, então? Como que essa molécula vai ser feita, né? Como o metal adora doar elétron, é isso que vai acontecer. O metal só vai jogar elétron fora e vai ficar lá de boa estável. Isso, né? Quando ele faz isso, né, ele acaba virando uma carga positiva, porque ele está perdendo elétrons. E esses elétrons, como não estão sendo recebidos por ninguém, porque não é uma ligação iônica, né, a gente só tem metal aqui, nenhum metal quer saber desses elétrons, a gente vai acontecer que esses elétrons vão ficar vagando por aqui, ó, e aí vão formar o que a gente chama de nuvem eletrônica, que é essa borrão aqui meio roxo que vocês estão vendo. Então, os elétrons ficam lá e os metais ficam lá. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? A nuvem eletrônica estabiliza o cátion e o cátion tá de boa lá com os elétrons zonzando em volta dele, né? Essa nuvem eletrônica, essa situação dos metais doarem esses elétrons e eles ficarem lá, é conhecido como teoria do mar de elétrons. Então, é exatamente isso que tem aqui em volta desses cátions, um mar de elétrons, uma imensidão de elétron ali, que são os responsáveis pelas propriedades dos compostos metálicos. Né? Quais são elas? Compostos metálicos, a gente sabe, né? Eles possuem elevada condutividade elétrica, porque, pô, a gente tem muito elétron aqui, muita carga, ó, muito elétron ajudando a conduzir a corrente, então é óbvio que os metais vão conduzir corrente elétrica. E térmica, a mesma coisa, esses elétrons aí, eles ajudam a passar o calor. Por isso que ele também tem elevada condutividade térmica. Maleabilidade, eles podem ser transformados em lâminas. Ductibilidade pode ser transformados em fios. Ou seja, os metais, gente, são fáceis de manusear, a gente pode transformar em várias coisas. Por isso que são substâncias químicas tão presentes na nossa vida. Eles brilham, né? E geralmente eles apresentam temperatura de fusão e ebulição elevadas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio ele é líquido à temperatura ambiente, que é o metal lá do termômetro. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo tranquilo?
Se não houver dúvidas, era isso, pessoal. Nossa aula de hoje era isso. Essa parte de ligação metálica não, essa parte de ligação química é bem simples, é comum de aparecer no vestibular, ela ajuda a gente a resolver exercícios de outras coisas da química, outras vertentes. Então, achei importante passar para vocês por conta disso, tá? Então, é isso. Eu vou mandar os slides para vocês, vou mandar a lista. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, ok? E é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo e um beijo até semana que vem. Semana que vem é a nossa última aula de revisão e a nossa última aula desse ano também, se eu não me engano, né?